Olá! Hoje nós veremos revisão de função de segundo grau ou função quadrática. Uma função de segundo grau, ela tem o seguinte formato. Ela é f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. A, b e c são números reais fixos. E x é a variável. Eu escolho o valor de x e eu tenho o valor da minha função. Então, se a gente tiver o a igual a zero, se o a for igual a zero, a nossa função ela fica sendo bx mais c. E essa função não é mais de segundo grau, porque não tem o x ao quadrado. Essa é uma função linear, ou função de primeiro grau que nós já estudamos. Então, nós estudaremos agora o caso em que o a é diferente de zero. Se o a é diferente de zero, nós temos duas opções. Nós temos o a maior do que zero ou o a menor do que zero. Se o a é maior do que zero, nós temos uma parábola côncava para cima. E se for menor do que zero, uma parábola côncava para baixo. Em ambos os casos, nós temos parábolas. Então, o nosso gráfico, ele vai ser sempre, de toda função de segundo grau, vai ser uma parábola. Características que nós temos na parábola é que ela é sempre simétrica em relação ao vértice aqui, ó, ela tem um vértice, e a gente pode achar onde é o x desse vértice, o y desse vértice. O domínio sempre vai ser reais, mas o conjunto imagem agora não é reais, como na reta. Na reta, sempre imagem reais. Aqui, o nosso domínio é reais e a nossa imagem é do y do vértice até mais infinito, se ela for côncava para cima, e no caso da parábola ser côncava para baixo, nós temos um conjunto imagem como sendo o y do vértice está aqui, seria de menos infinito até o y do vértice, o conjunto imagem dessa função. Então, nós vamos ver outras características importantes com relação às raízes. Por exemplo, esse esboço que eu fiz dessa côncava para cima, ela teria duas raízes reais diferentes. Por quê? Ela cruza o eixo x em dois lugares, ela corta o eixo x em dois lugares. Essa que eu esbocei não corta o eixo x, então ela não tem raízes. E isso aqui está relacionado com o delta. O delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, que aparece na hora que a gente está encontrando as raízes, procurando as raízes, esse delta aqui, se ele for positivo, vai ter duas raízes reais diferentes. Se ele for negativo, como é o caso dessa aqui, não tem nenhuma raiz real. Eu vou falar isso um pouco melhor agora. Inclusive, ele pode ser zero, e aí a gente tem uma única raiz real dupla. Ela é raiz duas vezes o número. Então, como é que a gente faz para encontrar raízes de uma função de segundo grau como nós temos? Encontrar raízes é encontrar onde a imagem dá zero. Então, a gente vai ter que ax2 mais bx mais c igual a zero. E nós teremos a primeira raiz, se ela existir, vai ser menos b mais raiz de delta, delta b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. A outra raiz, aqui é x1, se for um x2, aqui ao invés de mais seria menos. Por isso que a gente coloca menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta é positivo, a gente vai pegar o menos b mais ou menos um número. Raiz de um número positivo é um número real, e a gente vai poder calcular e vai encontrar duas raízes reais diferentes. Então, se o delta é positivo, a gente tem duas raízes reais distintas. Se o delta é negativo, então eu não posso calcular a raiz de delta, então não existe raiz real. E se o delta for zero? Se o delta for zero, a gente vai ter exatamente a raiz x1 igual a raiz x2, se a gente tiver o delta igual a zero. x2 igual a x1 igual a menos b sobre 2a, porque ficaria mais ou menos raiz de delta, que é zero. Então, menos b sobre 2a. No caso de o delta ser zero, a gente tem uma parábola tangenciando o eixo nessa raiz.
essa parábola, ela toca o eixo aqui, ó, exatamente na raiz. Esse valor aqui é menos b sobre 2a. E nesse caso, ele coincide com o x do vértice. Olha lá, o y do vértice nesse caso seria 0 e o x do vértice menos b sobre 2a. Então, a gente tem exatamente a raiz dupla, menos b sobre 2a, e o vértice ali coincidindo, porque a parábola é simétrica em relação ao vértice e em relação à raiz, que no caso são iguais, né? São duas raízes iguais. Correto? Então, o que a gente vai poder fazer com essa parábola? Ela pode estar, na verdade, deslocada para cima ou para baixo, tendo duas raízes ou não tendo raiz, ou côncava para baixo também, ao invés de ser côncava para cima. Então, nesse meu desenho aqui, eu fiz uma como se o A fosse positivo, tá, gente? Mas ela poderia tangenciar o eixo côncava para baixo, ao invés de côncava para cima. Então, um exemplo, só para fixar essa ideia aí do duas raízes iguais, se a gente tivesse f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso aqui pode ser reescrito como sendo x menos 1 ao quadrado, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, se a gente for igual a zero, a gente vai ver que as duas raízes são iguais a 1 aqui, ó. E se a gente fizesse a conta para achar, colocando menos b sobre 2a, olha a conta quanto que daria. Menos b menos 2 sobre 2 vezes 1. Quanto que dá? O mesmo 1 que a gente achou ali fatorando, né? Então, esse meu gráfico aqui seria uma parábola tangenciando o eixo x exatamente no 1. E aí tem um outro ponto importante que aparece, ó, 1 é a raiz dupla dessa parábola. Esse outro ponto que aparece aqui é o f de 0. Se a gente for calcular quanto que vale f de 0, substitua x por 0. 0 vai dar 1. Então, esse 1 aqui é o f de 0. Então, esse ponto é o ponto 0, 1, esse ponto é o ponto 1, 0, ok? Aquele ali é o ponto 0, 1. Então, esse é o caso que a gente tem, o f de 0 aqui está dando 1, que a gente substituiu. Tranquilo? Agora, se a gente for fazer um exemplo de uma função como sendo f de x ao quadrado, menos 2x mais 3. Se nós formos calcular as raízes aqui, as raízes seriam x1 e x2, vou colocar com vírgula aqui, é x1 e x2, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de delta, b ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4. Ó, copiei errado aqui, ó, que é menos 3. Corrigindo, menos 3. Já ia ver que dá um delta negativo e eu quero duas raízes. Então, estava alguma coisa errada. Então, aqui, ó, vezes 1, esse aqui é 1. E o último é o menos 3. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Então, as minhas raízes, x1 e x2, vão ser 2 mais ou menos 4 mais 12, que menos 4 vezes menos 3 fica 12 positivo. Então, vai ficar raiz de 16 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, raiz de 16 é 4. Então, vai ficar 2 mais 4 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que é 3. E a outra subtraindo. 2 menos 4 menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Será que nós acertamos essas raízes? Quando a gente faz a conta, encontra as raízes, a gente tem que... Se a gente não está tão seguro, a gente está querendo, ó, não tem certeza se eu acertei. Se eu pegar esses valores e calcular o f do menos 1 e o f do 3, obrigatoriamente eu tenho que encontrar zero, porque foi isso que a gente fez. Eu estou procurando onde essa função é igual a zero, ou seja, quais são as raízes. Então, o f do menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 vezes menos 2 fica 2 positivo. E por último, menos 3. Então, conferindo, deu zero, igual a gente queria. Se eu fizer a mesma coisa com 3, vai ficar 9 menos 6 menos 3. Então, vai ficar zero também. 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Então, essas são as duas raízes corretas
dessa parábola? Eu vejo que ela é côncava para cima, olha. Por quê? Porque o x ao quadrado tem coeficiente a aqui 1. 1 é positivo. Então, é uma parábola côncava para cima, com raízes menos 1 e 3. Se essas raízes são menos 1 e 3, na hora que eu vou esboçar o meu gráfico, eu não fico escrevendo, tá, mas aqui é x, aqui é y. Eu vou esboçar o meu gráfico, eu vou ter a seguinte situação, ó. O menos 1 está aqui e o 3 está lá do outro lado. Então, eu vou ligar isso coerentemente, ó. Menos 1 está aqui e o 3 está aqui, ó. São as raízes. Quem seria o meu vértice? O meu vértice, ele sempre é o ponto médio das raízes. Então, ele é exatamente na metade. Nesse caso aqui, ele é a média, ó. Quem que é essa média? Menos 1 mais 3 dá 2. Então, eu vou calcular aqui, então esse aqui é o meu x1, esse aqui é o meu x2. Então, o x do vértice vai ser x1 mais x2 sobre 2. E a fórmula que a gente tem para isso fica sendo menos b sobre 2a. Só usando aquele mais ou menos raiz de delta, corto os deltas, né? A raiz de delta vão ser cortadas e vai sobrar menos b sobre 2a. Então, nesse caso aqui, ó, x1 mais x2, quanto que dá? x1 mais x2 aqui dá 2. Dividido por 2 daria 1. Então, esse valor que eu estou encontrando aqui é 1. Se eu usar a fórmula fica menos b, menos 2 vezes, ó, menos b. Então, vai ficar menos 2, fica 2. Dividido por 2, fica sendo 1 também. Então, esse é o x do vértice, ok? Então, para eu achar o y do vértice, como é que eu faço? Eu calculo o f do 1. O f do 1 vale quanto? Eu vou lá e substituo mesmo na equação. Esse aqui vai ser o f do 1. O f do 1 eu vou calcular aqui em cima, ó, vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado, menos 2, menos 3. Deu quanto? Vai dar menos 5 mais 1, menos 4. Então, esse valor aqui é menos 4, ó. Esse valor que a gente acabou de encontrar é menos 4. Esse intercepto com o eixo aqui, ó, esse outro ponto importante aqui, ó, esse ponto é o f de 0. Quando eu fizer o x igual a 0, sempre sobra o b, ó. Nesse caso, mentira, o c, sempre sobra o c. Se eu fizer o f de 0 vai dar menos 3. Então, esse valor aqui é menos 3. Tá vendo que é coerente com o meu desenho? Ó, tá abaixo do eixo. Então, se eu fizer uma conta que eu tivesse achado 3 positivo, igual eu escrevi errado no início, ué, como assim minhas raízes são menos 1 e 3 com 3 positivo lá em cima? Não teria jeito. Ó, a função veio de mais infinito, decresceu, passou pelo menos 1, que é uma raiz, ou seja, cortou o eixo x, cortou o eixo y no menos 3 e atingiu o mínimo dela aqui nesse y do vértice, que é menos 4. Depois ela passa a crescer de novo, passa pela raiz e vai para mais infinito. Ó, essa simetria aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho. Simétrico, o x do vértice é simétrico em relação às raízes. Então, qual seria o conjunto imagem dessa função? O domínio sempre criado de toda a parábola, mas o conjunto imagem seria o conjunto de menos 4 a mais infinito. Então, nesse meu desenho, eu descubro que o menos 4 está incluído, é mais infinito. Esse é o conjunto imagem. Então, ela tem mínimo, não tem máximo, que vai para mais infinito. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem com duas raízes reais e diferentes. Agora, se a gente tivesse uma parábola que o delta é negativo, um caso igual a esse aqui, ó. Se a gente tiver uma função f de x igual a menos x ao quadrado menos 4. Menos x ao quadrado menos 4, se a gente for calcular o delta é b ao quadrado, b é 0, ó. Não tem termo acompanhando x, então b é 0, menos 4, que multiplica menos 1, que é o A, e menos 4, que é o C. Então, aqui é o A e o C. Então, tá vendo o que aqui vai ficar? Menos com menos mais, vai ficar 4 vezes... Então, deu menos 16. Deu negativo. Então, se o delta deu negativo, na hora que aparece na raiz, a raiz de menos 16 não é um número real. Então, ela não corta o eixo x, ela não tem raízes. Então, essa é a minha parábola. Como é que eu esboço essa parábola se ela não corta o eixo, eu não consigo visualizar o ponto médio das raízes, porque não tem raízes?
Então, nesse caso aqui, é muito importante que a gente ache o vértice e que a gente ache o... Vamos achar o vértice e o intercepto com o eixo Y. Então, a gente está vendo aqui que o A é negativo, então ela é côncava para baixo. Então, a gente vai ter côncava para baixo, vai cortar no menos 4 e não corta o eixo Y, ó. Corta o eixo, mentira, não corta o eixo X. O eixo X está aqui, o eixo Y está aqui. Ela vai cortar o eixo Y no menos 4, mas ela não corta o eixo X. Agora ela está deslocada para cá ou para cá? Sei que ela não corta o eixo, ela poderia estar ou mais aqui ou mais aqui. Ou simétrica em relação ao eixo. Ou simétrica em relação ao eixo. Como é que eu faço a conta para descobrir onde está esse vértice? Aí, o vértice, o x do vértice, é igual a menos b sobre 2a. Então, o x do vértice... Ah, mas o b é zero, então o x do vértice é zero. Então, ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, se eu vier aqui, ó, na hora que eu fizer o esboço, meu esboço dessa parábola fica assim. O vértice dela está exatamente no intercepto com o eixo. Então, esse ponto aqui é o ponto 0, menos 4, que é o vértice e é o ponto médio, aspas, que é o vértice e é o intercepto com o eixo y. Então, o que acontece aqui? O meu conjunto imagem vai ser de menos infinito a menos 4. Esse é o conjunto imagem, de menos infinito a menos 4. Menos 4 aí fica sendo o valor máximo que essa função atinge. Então, essas são as coisas mais importantes que eu queria destacar para a nossa disciplina agora. Muito obrigada.